Graça e paz, irmãos. Graça e paz aos irmãos que nos acompanham pela live. Deus seja abençoando cada um aí de casa, no trabalho, né, onde estiver, né, outras cidades. E vamos abrir, né, nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Texto muito conhecido, né? Creio que a maioria aí, expressiva, conhece, já ouviu a pregação, já leu, de alguma forma conhece esse texto. Só vou ler o versículo 2, né? Bem fácil hoje. Hoje não é o momento de fazer leitura bíblica, né? Só de ler o versículo para fazer o sermão. A Aline não veio e mandou o representante. Romanos capítulo 12, verso 2. Alguém que tiver Bíblia já há um bom tempo, que faz marcação na Bíblia, deve ter alguma marcação na Bíblia, né? Eu parei de trazer a minha Bíblia de papel, eu tenho que voltar, né? Já estava bem marcadinha, né? Eu perdi muito tempo de marcação dela. Quem pregou? Eu? Eu olhei lá hoje, não tinha visto, né? Então, o 3, né? Não, o 2, né? Tudo bem, mas vamos lá, né? Amém? A gente enrola um pouquinho aqui para esperar os irmãos abrir a Bíblia. Vamos lá, Romanos capítulo 12, verso 2. E diz o seguinte: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja nos movendo nessa noite, ó Pai, que possamos aprender um pouquinho mais, ó Deus, da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, né? Como eu havia dito, né, creio que muitos já ouviu falar, e vamos pensar hoje, né, de não ser conformados, de ser transformados e de experimentar a vontade de Deus, né? Não vou nem entrar muito aí que ela é boa, agradável, perfeita, né? Porque nós já sabemos. Mas quero começar dizendo que renovar é fazer com que algo fazer com que algo ou alguém fique como novo, ou se tornar novo novamente, ou modificar para melhor. Já viu? Você vai renovar alguma coisa, né? Vai se tornar ele como novo. Nós, às vezes, não ficamos velhos, assim, idosos, né? Hoje não pode nem falar velho, né? Você falar que uma pessoa é velha, você corre o risco aí de estar cometendo bullying, ser processado, essas coisas todas, né? Não é nem questão de ser novo, talvez ou ser idoso, talvez a pessoa nova, mas tem uma mentalidade tão velha, tão ultrapassada. E aí sim, é velho no sentido correto, né? De velho, de ultrapassado, né? De arcaico, aquele não rompe, né? E os nossos pensamentos acabam ficando perdidos, né? E aí Jesus Cristo veio, justamente o Espírito Santo neste tempo, né? Para nos renovar a cada dia, para fazer de nós pessoas novas, né? Cantamos aí, falamos, né, de nascer de novo, né? Aí tem aquela discussão lá de Nicodemos com Jesus Cristo, como pode o homem poderia entrar novamente na barriga da sua mãe e nascer? Aí Jesus Cristo explica que não é assim. Ou seja, o nascer de novo é renovar, né? Se tornar novo, como era no início. Jesus Cristo, quando ele nos fez, né, quando Deus fez Adão e Eva, perfeitos. O homem já foi perfeito uma vez, antes do pecado. O homem nunca foi perfeito, já Adão e Eva foram perfeitos. Na sua criação, até o pecado, eles eram perfeitos. Que eles eram como Deus. Aí se perdeu com o pecado. Agora precisa se renovar. É lógico, vamos voltar ao que era lá desde o início, na glorificação, quando formos glorificados, né, na ressurreição, né, quando for glorificado, voltaremos. Mas agora nós podemos renovar. E aqui que Paulo está dizendo aos romanos, nós devemos então nos renovar. Falamos aí, né, domingo passado, sobre saúde mental, todo mundo trabalhando, né, essa questão de renovar a mente. Às vezes nós criamos um mundo paralelo, né? Beira a esquizofrenia, né, Carol? Né? As pessoas vão criando um mundinho dela ali,
cada um na sua, lógico, né? Um cria de um jeito, outro do outro, cada um tem a sua dificuldade, seus desequilíbrios, e todos têm, não se iluda, não tem ninguém equilibrado o suficiente, 100% não tem. Tem um aqui ou dali, talvez a gente ri do outro, fala, mas não é possível, isso é tão fácil. É fácil para a gente, né? Mas para o outro é difícil. O outro talvez ri da gente, que aquilo é tão simples para ele, mas nós temos a nossa dificuldade. Então, todos nós temos os nossos pecados, talvez, como sempre, né, na mente, o pecado, cada um tem o seu, as suas dificuldades, ou as suas facilidades em determinadas áreas, mas todos nós temos. Lógico que alguns mais acentuados, uns chegam a virar doença, sim, talvez outros não, só algumas falhas aqui, outra ali, mas muitos têm doença mesmo, né, mental, e aí vai, né, nos seus níveis, seus graus aí, né? Mas nós precisamos renovar nossa mente, que está cheia de enganos e princípios falsos. Nossa mente, como aquele velho ditado, prega peça e prega mesmo, né? Nós somos falhos, nossa mente, se nós não tivermos cuidado, daqui a pouco, né, nós vamos estar acreditando em coisas, né, que nós criamos. De um homem lá em Cirilândia, acho que agora já está quase morrendo. A última vez que eu fiquei sabendo, estava no asilo lá, pro lado de Uruana, para lá. O cara nunca estudou nem nada, mas ele falava assim, a pessoa repete tanto a mentira para ele, mesmo que um dia ele acredita, passa a se tornar verdade para ele. Ele cria tanto, repete tantas vezes para ele mesmo, às vezes só na mente, que um dia ele mesmo acredita naquilo. Então é um engano, né? Princípios falsos. A gente cresce dentro de certos princípios. Depois, quando Jesus Cristo nos chama, e eu agora estou falando de mim, é difícil você desconstruir todos aqueles princípios errados, né, que a gente teve, para desconstruir. Então, Paulo vem falar disso também, nós precisamos renovar. Agora que eu tenho Jesus Cristo, sei o parâmetro certo, não os parâmetros do mundo, sei o que devo seguir, o que não devo seguir. Às vezes não consigo, às vezes tenho dificuldades, às vezes demoro, mas saber eu sei. Não sigo muitas vezes porque, né, por uma série de fatores, mas saber eu sei. Então agora não vivo mais no engano. Eu posso enganar, tentar enganar eu mesmo. Mas enganado de ignorância total, não. Sei que tem Jesus Cristo, sei que tem o Espírito Santo que me auxilia. Eu posso escolher viver isso ou não. Não estou falando de salvação, deixo bem claro. A salvação é um quesito que só Jesus Cristo é capaz de resolver. E quando eu falo de Jesus Cristo, Deus, né, a Trindade, somente a Trindade é capaz de resolver na pessoa de Jesus Cristo. Agora, Deus nos dá essa condição, a responsabilidade de ter uma vida melhor, de capaz de renovar cada dia. Então nós precisamos ver as coisas como Deus vê. Lembrar que eu disse, às vezes nós criamos nosso mundinho lá, nossa bolha, nossa redoma, nosso mundinho paralelo, e queremos ver as coisas só do nosso jeito, estando bom para mim, está bom para todo mundo, não é assim? E nós somos ensinados a ser assim. Desde pequeno nós somos ensinados a que nós somos melhores, somos príncipes, princesas, e aí vai, nem vou entrar muito nesse mérito, mas somos ensinados a viver como somos os melhores. E quando se fala a verdade para nós, depois de um certo tempo, nós não aceitamos, porque nós somos ensinados, somos criados a ver as coisas só do nosso jeito. Quero enxergar, fui ensinado a ver só do meu jeito. Mas quando nós deparamos com Jesus Cristo, quando Ele nos chama, aí a coisa muda de figura. Agora eu preciso ver as coisas como Deus vê. E Deus vê o pecado, Deus vê as nossas falhas, Deus mostra o caminho certo, vê onde está certo e onde está errado. Nós precisamos aprender a olhar. Pastor, mas eu não dou conta. Não diria que você dá conta 100%, mas um pouquinho, o início lá você já sabe. Deus já te deu essa condição. A não ser que você não seja salvo, né? Aí não é questão minha, nem vou entrar nesse mérito. Mas se você afirma que você é salvo, crer que Jesus Cristo já te salvou, então Jesus Cristo já te deu a condição de pelo menos começar a enxergar como Deus enxerga as coisas.
A mente na Bíblia significa, né, o intelecto, dentro da perspectiva, dentro do contexto que Paulo escreveu. Significa o intelecto, a razão, a faculdade do entendimento. Então, lá, se você ler o versículo 1, vai falar nosso culto racional. A nossa fé não é um salto no escuro, não é algo assim, vamos ver o que vai dar. Aceitei Jesus aqui, vamos andar, vamos ver onde é que vai dar lá no final. Não. A nossa fé ela é clara. Jesus Cristo veio para iluminar a nossa mente, para nos dar justamente esse entendimento. Não é eu resolver dentro do meu intelecto, da minha condição, da minha inteligência que Deus me deu, do meu entendimento, eu entendi, compreendi que agora é assim. Não, Ele nos deu a salvação e junto nos deu a condição de compreender, que foi uma das grandes coisas que eu fiquei, né, pensando quando Jesus Cristo me deu esse entendimento. Eu sempre quis saber o que eu estava fazendo, ter uma compreensão do que estava acontecendo à minha volta. Foi muito libertador quando eu compreendi que a salvação somente de Jesus Cristo, que tem coisas que Ele me dá a condição de entender, de compreender, tem mistérios além da nossa compreensão, né? E o próprio Jesus Cristo já disse que Ele, na sua totalidade, o seu 100%, nós vamos ver e conhecê-lo somente lá na glória eterna. Agora nós sabemos um pouco, mas um pouco do nós conhecemos de Jesus Cristo já é o suficiente para este tempo, para este mundo, para saber que Ele é poderoso. Mas muito bem, então o primeiro ponto que eu queria falar, são aí uns fragmentos aí do versículo. Primeiro ponto, não sede conformados. Não seja acomodado, não seja condescendente, né? Ou seja, não se acomode com este mundo. Não seja, né, conformado com o que está acontecendo. Porque às vezes nós acabamos nos acomodar, não está bom, né? O mundo parece bom sobre algumas perspectivas, e sim, né? O mundo jaz no maligno, o diabo, de alguma forma, governa este mundo, lógico, com a permissão de Deus. E aí está bom, né? As partes que está bom, e tem partes boas realmente no mundo, eu vou acabar acomodando e vai ficando, a situação está boa, né? Sabe como está tudo, parece que está tudo tranquilo, você acomoda em todos, e eu digo isso em todos os aspectos da vida, né? Quando o casamento parece que dá aquela acalmada, está tudo bom, você vai, não precisa nem fazer manutenção, né? Quando você vê uma rasteira, né? É algum problema. Quando a condição financeira parece que está tudo bom, você também se acomoda e deixa e vai. E aí vai em todos os níveis quando a gente acomoda. Fazer concessões é perigoso, é muito perigoso. Faça uma concessão daqui, dali, e agora trazendo para o lado da igreja. Ah, não, hoje eu vou fazer uma concessão. Não vou na igreja por isso ou por aquilo. Coisa simples, né? Não é nem algo grave, mesmo que me impossibilita, que tem aquelas questões que me impossibilita, né? Leandro, quando ele está trabalhando, né? Nós não vamos falar para ele, né, tá? Não vamos falar para ele pedir demissão para vir toda quarta-feira, todo domingo, né? Na escala dele, lógico, né? Nós nem cobramos, né? Isso é bem claro, só um exemplo, né? Lógico que ninguém vai cobrar, mas deixa ele estiver lá, quando era só na oficina dele lá, nós pegávamos no pé, não era? Eu mesmo pegava no pé dele, que lá era um bico, não era o sustento dele, da casa, o emprego oficial. Quando a pessoa está doente, realmente doente, ninguém que nunca cobrou, muito pelo contrário. Nós oramos, agora aquela desculpinha, né, esfarrapada, não sei o quê, né? São concessões que a pessoa vai fazer, vai acusar, mas o pastor tem tempo, né? O pastor é isso, não sei o quê, né? Aí pode ir no culto, todo domingo, toda quarta, toda reunião. Eu estou cansado, estou com sono, estou cochilando no banco da igreja. Pode falar não, porque não fica, né, sem ética no sermão. Mas é isso, as concessões que nós vamos fazendo, acaba minando, e nós vamos conformando. Daqui a pouco, não precisa nem de motivo mais para não vir na igreja. E aí, serve para Jesus Cristo e vai indo. Então, cuidado. Então, não tenha uma vida moldada pelos padrões do mundo. Às vezes nós sentimos inveja, né? Você vê a sua dificuldade, você ali está orando, você está vindo à igreja, você é dizimista e vai, e as coisas não andam, né? Eu adoeço, crente adoece, né? Crente morre, crente pega Covid, crente tem câncer, né? Tudo isso. Mas aí
você olha, começa a moldar pelos padrões do mundo, mas lá a pessoa lá, pastor, né, não é crente nem nada, vive lá na farra, né, se aproveitando da vida e tudo, e prosperando, e não sente nada, e a família está uma beleza, né? Mas e aí, né? Um dia a conta chega. Então não se molde, não se espelhe no mundo. Olhe em Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, o que acontece, né? Agora estamos na sequência aí, estamos no Evangelho de João, mas lemos aí Mateus, Marcos, Lucas, e agora em João. Você não vê em momento nenhum Jesus Cristo, e principalmente quando chega a parte, mesmo na parte, digamos assim, mais tranquila dele, operando milagres, sendo perseguido. E depois, na parte mesmo do sacrifício, aí que é bagaceira, né? E ainda eu quero ter uma vida 100% tranquila, de boa, sem sofrer nada, né? Aí eu me lembro, né? Jesus Cristo vai falar que o servo não é maior que o Senhor. E eu quero ser maior que Jesus Cristo. Não quero sofrer o que ele sofreu. Não existe. Então não siga os padrões do mundo, que o mundo é outra história. O mundo está influenciando as igrejas, e não o contrário. Porque nós nos conformamos com o mundo. Aí os padrões do mundo servem para ditar a regra de muitas igrejas. Igrejas entre aspas, eu não digo a igreja, que a igreja de Jesus Cristo nunca será moldada pelos padrões do mundo. Agora, igrejas é uma coisa, igreja é outra. A igreja de Jesus Cristo parada no mundo inteiro jamais será moldada pelo mundo. Agora, as igrejas, eles querem copiar o mundo. Quer fazer arraial gospel, carna para Jesus, que mais, né? Vai um monte de coisa aí, e uma coisinha daqui, outra dali, né? E hoje em dia, por incrível que pareça, mas quando se fala que uma pessoa é radical, um crente radical, quase nem se fala isso mais hoje, né? Parece que acho que acabou, né? Talvez o crente radical. Nos meus tempos lá de infância que eu via lá, umas pessoas me falavam assim, esse é crente radical, esse aí não se dobra, esse aí não faz as coisas do mundo. Hoje em dia, até se eu vou fazer isso, a própria dentro da igreja, a pessoa já começa a me olhar, né? Quer ser melhor do que os outros, não é assim? Essa é a inversão de valores. Mas nós não devemos conformar com o julgamento do mundo, das pessoas. Não, nós devemos saber a diferença entre aceitar e conformar, que é o mesmo que concordar. Eu aceito, convivo, respeito a opinião, o estilo de vida de cada uma das pessoas. Mas não devemos nos conformar ou concordar. Quando eu descobri isso, foi muito bom para mim. Eu não preciso rejeitar as pessoas à minha volta. Não preciso rejeitar, chutar elas, não conversar com elas, achar que eu sou melhor. Eu aceito, respeito a condição delas, convivo com elas, mas não concordo. Que concordar seria fazer as mesmas coisas ou aprovar o que elas fazem. Deixo bem claro a minha opinião. E eu comecei dentro da minha família. Logo quando eu vim para a igreja, né? Jesus Cristo me encontrou. Primeira reunião de família, meu irmão mais velho. Pode tomar uma cervejinha. Ninguém conhece o pastor, ninguém vai contar para ele. Eu falei, eu sei. Vocês não conhecem ele. Embora que hoje todo mundo lá de casa conhece, né? Mas naquele tempo não conhecia. Eu falei, não, eu respeito, admiro o pastor João, mas não é por ele, é por Jesus Cristo. Então deixei de beber, não foi por causa do pastor, não foi por causa em si da igreja. Hoje é lógico, deve ser até um testemunho, um exemplo, né, como pastor. Mas por Jesus Cristo. Acabou, nunca mais ninguém falou nada. Você não deixa a minha opinião bem clara. Aceita a condição deles lá, tudo, de todo mundo, mas não conformo, não concordo com a opinião. Isso porque Paulo escreve, Jesus Cristo já havia dito. Talvez, né, o motivo de muitos estarem conformados com este mundo seja o medo de não ser aceito. Seus grupos, né, no seu convívio. E eu digo isso muitas vezes pelos jovens, né? O jovem ainda que está na sua formação, está naquela dúvida, né? Não é criança mais, que é livre, solto e fala, e o que pensa e age de forma espontânea, ainda não é adulto, firmado ainda, né? Estou falando de pessoas normais, tem muitos adultos que mostram se firmar, sem amadurecer, né? Fica idosos, imaturos na vida. Mas talvez aquele medo de não ser aceito. Eu falo isso porque eu já fui jovem, né, também, né? Já tem algum tempinho, mas já fui, né? Aí tinha aquele medo, receio, né? Mas se eu não fizer isso, as pessoas não vão me aceitar, não vão concordar comigo. E daí? E daí, né?
se ele não me aceitar? Jesus Cristo já me aceitou. O que mais vale neste mundo, para a eternidade, melhor dizendo, é a aceitação de Jesus Cristo. Se ele me aceitou, que se dane, né? Se é que pode dizer, né? Você tem que tomar cuidado, né? Para falar mais, né? E daí se as pessoas não me aceitam? Mas nós temos medo de encarar isso. Saber, todo mundo já sabe, mas na hora de agir é que pega. Às vezes tem medo de ser aceito. Eu já, graças a Deus, disso aí eu já passei, né? Se me aceitar do jeito que eu sou, do que eu creio, tudo bem. Se não aceitar, tudo bem também. Continuo firme, sei em quem tenho crido e vale a pena. Já sofri algumas restrições por isso? Já, mas não mudo de opinião, né? Não, talvez não, com certeza não é só por mim mesmo, mas por Jesus Cristo tem me firmado e eu glorifico Ele por isso. E em segundo lugar, né, mais um trecho aí, mas sede transformado. Primeiro, nós não devemos conformar com este mundo, com o que o mundo prega, com o que o mundo diz. Mas aí Paulo, né, na sua cadência, na sua sequência, mas sede transformados. O primeiro passo é não conformar, o segundo é não ser transformado. Aí quando eu estava fazendo sermão, a primeira coisa, quando eu decidi colocar esse ponto, ser transformado, mas ser transformado, lembrei de Jeremias. Jeremias, lá no capítulo 18, verso de 1 a 6. Né? Nem coloquei aqui, nem vou ler, mas parafraseando, relembrando um pouco aí, diz lá que quando Deus manda Jeremias ir até a casa do oleiro, e ele chega lá, vê o oleiro lá na sua roda, lá trabalhando, fazendo um vaso, e o vaso logo quebra nas mãos dele, e o oleiro pega, junta ele lá, refaz segundo a sua vontade. E aí Deus fala para Jeremias, é assim, ó Jeremias, ó casa de Israel, não posso transformá-lo? E estende para nós hoje a igreja de Jesus Cristo. É isso que Deus faz, nos transforma, nos pega lá um vaso rachado, quebrado, torto, defeituoso, desmancha e faz outro segundo o parecer de Deus. E aí quer um oleiro melhor que é Deus? Então ele transforma aquela velha criatura, aquele ser lá inútil, pecador, destinado ao inferno, e nos salva em Jesus Cristo. Nos transforma em nova criatura, em filhos amados de Deus. Cantamos agora, né? Não sou mais escravo, sou filho de Deus. Tudo isso é a ação de Deus nas nossas vidas. Ele nos transformando de um ser pecador condenado a um filho de Deus que vai receber a herança no céu, a glória eterna. Isso é maravilhoso, isso é ser transformado. Não é uma ação nossa o ser transformado, é uma ação de Deus. É lógico que a manutenção passa um pouco por nós. Nós podemos e temos a capacidade, a condição de manter um pouco, mas é Ele que nos transforma. Então, uma vida transformada é resultado da renovação da mente. Deus opera na nossa mente, a nossa forma de agir, ou seja, é um processo que permite dar um novo sentido à nossa vida. Nós damos um novo sentido à nossa vida, é ter uma visão, uma nova visão do mundo em conformidade com o reino de Deus. Então agora nós não vamos pensar neste mundo como uma finalidade própria, como aqui é o centro de todas as coisas. Tem pessoas que vivem em função deste mundo, de ficar rico, e eu não sou contra ninguém ficar rico, já falei várias vezes. E Deus também não é contra, porque já abençoou muitas pessoas com bens, com riqueza. Tudo isso, se não colocar Deus em primeiro lugar, Ele é contra. Mas tem pessoas que vivem em função deste mundo, somente deste mundo. Mas as pessoas lá, que eu lembro lá, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que Deus deu riqueza, mas ensinou para eles também que tudo aquilo era passageiro. Né? Aquela função deles peregrinar é para eles compreenderem que a terra não era a finalidade última deles, que era só um lugar passageiro de habitação, um lugar e que Ele nos permite viver um tempo para glorificar a Deus, com o propósito ao qual nós fomos criados. Então nós precisamos renovar nossa mente e transformá-la agora que já conhecemos isso, e mais uma vez eu falo de mim mesmo. Lá antes de converter, antes de Jesus Cristo me encontrar,
Eu pensava assim, quero um dia quero ficar rico, quero ter bens e quero ter tanta coisa, né? E sonhava, né? Com tantas coisas que podia isso e aquilo, com a finalidade última deste mundo. E graças a Deus, Deus me transformou, me deu uma nova perspectiva de mundo, de visão do que é realmente este mundo caído e perdido. Então é deixar de seguir e acreditar em determinada coisa para viver, para vivenciar um novo modo de enxergar a vida. Então, às vezes nós acreditamos em algumas coisas, alguns padrões e alguns pensamentos que nós fomos ensinados. Conversava recentemente com o Vitor, né, que a minha criação foi totalmente diferente. De uma família de 10 irmãos, 6 homens, eu sou o mais novo, né, 5 homens mais velhos que eu. Em um tempo que meu pai plantava um bocado de lavoura, tinha várias pessoas que trabalhavam, né, que a gente chamava de peão, né? Pensa o nível de conversa e de tudo que era. Não desfazendo nenhum de nós que convivíamos lá, de pouca instrução, de estudos mesmo. Então, ou seja, não tinha uma conversa muito, diríamos, muito produtiva, muito intelectual. Mas, graças a Deus, Deus muda, Deus transforma e faz com que nós possamos enxergar a vida sob uma nova perspectiva, sob uma nova realidade. E tudo isso, né, a nossa modo de viver, ela começa com os nossos desejos, vai evolui para o pensamento, vai a postura na qual nós vivemos, e aí onde Deus transforma também tudo isso. Deus começa a mudar os desejos do nosso coração, você começa a desejar outras coisas quando você é salvo. Você começa a pensar em outras coisas, começa a pensar diferente. E a sua postura, a sua atitude também passa a ser diferente. Você já não pensa mais em fazer aquelas coisas que você fazia antes. Senão, não houve mudança, não houve conversão. O que é conversão? Né? Quando você está de carro, né? O exemplo, vamos lá, quando a gente olha para pessoas que é da área, né? Tem o Rony, o Emerson, caminhoneiros, que dirigem bastante. Você faz uma conversão, você está indo lá, você volta, né? Pega outro caminho, outro sentido, outro rumo. Quando Deus nos converte a Ele, e aí Ele começa a trabalhar em nossos desejos, nosso pensamento, a nossa postura, nosso modo de agir, tudo isso resulta na mudança de nossos hábitos. Nós começamos a praticar novos hábitos. Nossa vida muda. Ou seja, se você pratica os mesmos hábitos que você praticava antes de ser salvo, peraí, que salvação que foi essa? Que conversão que foi essa? Será que houve? Já liga aquele sinal de alerta, né? Que é pontinho de interrogação lá na nossa mente. Mas se eu pratico as mesmas coisas, meus hábitos ainda não mudaram, meu vocabulário ainda não mudou, que transformação que ocorreu? Talvez ainda não ocorreu. Né? Quando eu digo a salvação, não era nem a intenção de adentrar muito nisso, mas não tem como falar também transformação sem ter salvação. Que esse é o pacote, né? Às vezes temos aquela discussão, o que vem primeiro, a salvação lá, né? Se é a adoção, se é a remissão, e aí vai, né? Vem tudo pacote, tudo junto. Então a transformação, ela vem, começa, que é um processo, junto com a salvação, que é um ato só. Sou salvo, começa tudo o que vem em seguida e subsequente à minha salvação. Então as pessoas querem mudança ou transformação em coisas que não é Deus. Já viu as pessoas, agora já estamos chegando quase no momento de fazer um caminhão de propósito para o ano novo, não é? Está chegando já no fim do ano, daqui uns dias já é Natal, daqui uns dias já é Ano Novo, e as pessoas fazem aquele monte de objetivo, de propósito para o ano que vem, não é? Mas muitas pessoas colocam tudo isso, e eu, mais uma vez eu digo, não sou contra. As pessoas precisam planejar, as pessoas precisam ter digamos, um cronograma de vida, sim, mas sem Deus não vai funcionar. Você até pode ganhar dinheiro, até ser bem-sucedido. E aí? Se Jesus Cristo no último dia chegar, como ele disse lá naquele... E aí, louco? Se eu te pedir a tua alma hoje,
que tens para Deus? O que tens para mim? Pode ter um monte de riqueza, mas não tem a alma, não tem a adoração, não tem o louvor a Deus, não tem. Então nós precisamos sim planejar, nos transformar, buscar renovar em Jesus Cristo. Então, querem mudanças, sem ter Deus não vai ter jeito. Em terceiro lugar, seguindo a sequência aí que Paulo nos coloca, né? Não sede conformados, mas sede transformados. Para que tudo isso? Para que experimenteis, para experimentar, né, qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, né? Experimentar é provar, é viver algo novo, algo diferente. E lembro lá, né, quando namorava ainda com a Sandra, ia falar, não, precisa resolver, vamos para a igreja, vamos tomar uma nova decisão, vamos mudar a vida. Aí eu lá com medo, né, falei assim, se eu for não der certo, se eu experimentar, falei, mas experimenta, se não der, não deu certo. Mas você vai desistir sem experimentar? Tipo assim, aquela coisa, já comeu isso? Não, não gosta, não. Já comeu, já experimentou? Não. Ué, como que não gosta? Como que não vai dar certo se você não experimentou? Então nós precisamos experimentar, viver uma nova vida em Jesus Cristo. Já experimentou falar assim para Jesus Cristo, ou para o Espírito Santo, né? Melhor dizendo nesse tempo. Vamos viver diferente? Me ajuda agora a eu me livrar dos meus pecados? Fala, Senhor, me ajuda na minha fraqueza, que eu não estou conseguindo sozinho, mas eu quero. Eu quero ter uma vida diferente. Quero ter uma vida nova. Quero viver segundo os seus propósitos. Já experimentou, ousou já dizer isso para Jesus Cristo? Talvez não, né? Porque nós temos medo de experimentar algo novo. Nós temos medo de não dar certo, de perder, de ficar no prejuízo, de passar vergonha. E daí? Ah, vou lá, não dá certo, né? E aí como é que eu vou ficar? Não. Experimente, junto com Deus dá certo. Então provar, isso, experimentar, viver algo diferente. Então aqui Paulo já nos diz o que vamos experimentar. Melhor de tudo, quando nós lemos um texto como esse, nós já temos a resposta. Mesmo sabendo, talvez é porque nós não paramos, pensamos e cremos no que nós lemos, no que nós ouvimos. Não precisa nem de ter medo, de ter aquelas alternativas lá. Eu gosto de usar esse exemplo, né? O pessoal que está fazendo prova do Enem, tudo aí, né? Lá quantos? A, B, C, D, E, 5, né? Só que Deus pode trazer o tanto que for, mas Ele já traz ela marcada lá. Sabe o que você vai experimentar? A boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então já vem com a resposta pronta. E mesmo assim, ainda quer marcar a outra, não, de viver tranquilo, de não sei o quê, de viver daquele jeito, quando der, aí eu vou começar a inventar respostas da minha parte, sem pegar a resposta que Deus já nos deu. Então experimenta viver segundo a vontade de Deus. Então, embora tem pessoas que vivem somente a vontade permissiva de Deus. É um pouco complicado, né? Vontade permissiva, vontade perfeita, agradável. Deus permite. Eu quero tanto isso, Deus quer tanto isso, que Deus permite. Vai lá. Talvez um dia, quando você quebrar a cara, você experimentar, que você vê que não resolveu. Ah, eu quero viver a vida, né? Do meu jeito, quer experimentar tudo, de droga e daí vai, quer experimentar. Pode, né? Você não é proibido. Deus só não agrada disso. Se Ele tiver planos para você, Ele até traz, senão já deixa para lá mesmo. Mas cuidado que Deus já te deu a resposta. O crente que se transforma e renova a sua mente diariamente, experimenta a vontade de Deus. Então nós devemos todos os dias. E de que forma, então, é que nós conseguimos nos transformar, nos renovar diariamente? Lendo a Bíblia, porque ela nos dá direção. Eu já disse isso aqui, né, muitas e muitas vezes, mas eu ainda, né, eu faço que duvido que a pessoa, né, mas eu, mais uma vez, quero falar de mim mesmo. Em todos os anos que nós fizemos a leitura bíblica, Deus deu no mínimo, não foi só uma, mas quero dizer, no mínimo uma compreensão daquilo que eu já tinha lido,
daquilo que eu já tinha ouvido, daquilo que eu já tinha visto. Ele me deu a compreensão. Era isso a vida inteira. E é algo diferente, né, irmã Jaciara? Quando Deus dá o Espírito Santo ilumina a mente da gente, a compreensão daquilo, ó, é isso aqui, ó. Mas como que eu vou ter essa iluminação, essa clareza da palavra de Deus se eu não leio? Se eu não ouço? Não vai ter. Vai esperar ver uma luz azul? A luz azul está aqui, ó, mas ela não vai te dizer nada. Até fica bonito aqui, ó, o cenário, na live fica bonitinho, assim, a gente no meio. Mas não vai adiantar, não vai esperar. Se eu estivesse esperando a luz azul, o pastor João já colocou aí, já pode começar já a entender, a compreender, ou a ler a Bíblia, ou a orar. Orar é difícil. Para mim, eu acho mais difícil orar do que ler a Bíblia. Eu acho. Talvez para você é diferente, mas nós temos que confessar os nossos pecados e os nossos defeitos, as nossas fraquezas. Não quer dizer que eu não oro, eu oro. Mas para mim é mais difícil. Mas também é o pilar de quem quer experimentar a vontade de Deus, de transformar, de renovar a mente. Para encerrar, né, Paulo, com todo esse texto, né, além de orientar todo Israel e chega até nós hoje, Paulo queria que os santos, né, os salvos, né, em Jesus Cristo, fossem renovados, transformados e vivessem de uma forma diferente, de forma que o Espírito Santo pudesse agir nele e ele pudesse influenciar as pessoas à nossa volta. O objetivo de Paulo é que nós possamos ser renovados, transformados todos os dias, para que através das nossas vidas, do nosso modo de agir, do nosso modo de viver, as pessoas possam ver Jesus Cristo em nós. Que elas possam também ser transformadas, ser renovadas, possam experimentar a vontade de Deus, que elas possam ser salvas, que elas possam glorificar o nome de Deus. Então pense sobre isso, pense que você possa, que você deve não conformar com este mundo, que você precisa ser transformado a cada dia, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina cada dia a nos renovar nossa mente, nosso modo de agir, e esperamos e confiamos, ó Pai, cremos que teu Espírito Santo, ó Pai, vá e agir em nós cada dia, ó Pai, para nos ajudar, Pai, em nome de Jesus. Amém.